Agora, a gente vai estar analisando quando os fatores podem se repetir. Muda alguma coisa, Tuane, na técnica da decomposição parcial, certo? Então, o que é que a gente faz? Um exemplo desse seria esse daqui, ó. Perceba que esse cara é linear, o que está dentro do parênteses, certo? Esse carinha daqui também é linear, porém, ele está se repetindo. Ele está tendo multiplicidade 2. Então, a gente está nesse caso, onde os elementos, fatores são lineares, porém, tem algum deles aí que está se repetindo. Poderia ser mais de um, poderia ser outro expoente aqui. Então, nesse caso, como é que a gente vai agir? A gente vai decompor nesse formato aqui, ó. A quantidade de fatores que existem é a quantidade de constantes que a gente vai querer. No nosso exemplo anterior, estava uma coisa ao quadrado e uma coisa elevada a 1. Então, a gente vai precisar de 3 constantes, certo? Então, vamos pegar um outro exemplo aqui. Só voltando aqui, o que vocês têm que observar, gente? Percebam que esse termo x menos 1 está se repetindo, concorda? Se ele está se repetindo N vezes, olha como é que está ficando a nossa decomposição. Vai ficar constante sobre x, o fator, né? X menos x1, mais constante sobre o fator menos x menos x1 ao quadrado, até chegar na potência que foi dada na questão. Então, por exemplo, se você tem uma coisa embaixo, vamos pegar aqui um x menos 1 à quarta. Quando você fizer isso, vai encontrar 4 fatores aqui. Como? Um primeiro aqui, você poderia escrever x menos 1 elevado a 1, mais uma outra constante sobre x menos 1 elevado a 2, mais, de novo, outra constante. Aqui ficaria elevado a 3, mais outra constante. Tudo isso elevado a 4. Conseguem entender aí o que é que a gente tem que fazer? Então, sempre que aparecer fatores aqui, onde o expoente não é 1, você vai ter que aplicar esse processo. Então, vamos para um exemplo aqui para facilitar isso daqui. Vamos imaginar esse caso. Primeira coisa, tenho que decompor isso daqui. Quando você decompõe isso, se eu não me engano, a gente também já trabalhou na aula de hoje, você chegaria exatamente nisso aqui, ó. X menos 1 vezes x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1. Fazendo a decomposição, como a gente acabou de mostrar, perceba que está ficando, ó, uma coisa elevada a 1 até onde ela termina. Ela não estava de grau 2, então você vai repetindo isso até acabar o grau dela. Se fosse grau 3, apareceria aqui um D sobre x menos 1 elevado à terceira, como a gente acabou de fazer no rabisco anterior, onde era potência 4. E aí o próximo passo é agir como a gente fez no caso 1. Como é? Vou tirar o MMC aqui entre esses carinhas, que vai estar sobrando para a gente, ó, x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1. Vou fazer aquele joguinho aqui com o uso das frações e a gente vai chegar exatamente no numerador nesse formato aqui, ó. De fato, quando você pega x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1, dividido por tudo isso, por x menos 1, vezes a, está chegando apenas isso. Da mesma forma, dividiu por x menos 1 ao quadrado, vai sobrar apenas o x mais 1, multiplicando b, tá aqui. Dividiu tudo isso por x mais 1, vai estar sobrando x menos 1 ao quadrado vezes o c, tá aqui. E na nossa função,
Tá 2x mais 1, correto? Então, agora, de novo, o que é que a gente vai fazer para resolver isso? A gente pode sair substituindo, como a gente fez lá no caso 1. Por exemplo, como é que eu faria para assumir o A aqui? Você chamar o x igual a 1, esse cara se cancela e esse cara também se cancela. Então, a gente estaria chegando aqui, ó, em 2b igual a quem aqui? 3, né? Então, você teria 2b igual a 3, descobriria quem é b. Da mesma forma, se você chamar x igual a menos 1, isso se cancela e você descobre a constante c. E aí você pode se perguntar, sim, mas eu não teria uma outra constante para substituir e descobrir quem era, por exemplo, A. Diretamente, certo? Então, a gente tem isso. Já viu quais são as possibilidades para o x que a gente tem que cancelar? Então, se eu coloquei x igual a 1, eu chego b igual a 3 meios. Para x igual a menos 1, c é igual a menos 1 quarto. E aí o questionamento é, como é que eu faço para descobrir a outra letra que está faltando, que é o A? Para isso, gente, você pode pegar, já que você já tem quem é B e C, já que você já tem quem é B e C, qualquer valor que você colocar para X, você vai determinar quem é o A, porque ele é o único termo desconhecido agora. Então, para facilitar, eu peguei X igual a 0. Quando eu peguei X igual a 0, eu estou encontrando que o nosso A vai ser exatamente menos 1 quarto. Então, eu tenho aqui, ó, quem é A, que é menos 1 quarto, tenho quem é B, que é 3 meios, e tenho quem é C. Essas três integrais que vão aparecer, de novo, são integrais fáceis, são integrais que a gente já sabe trabalhar. A gente já cansou de trabalhar com elas, na verdade, né? Então, aqui, resolvendo cada uma dessa integral, ó, essa é o ln de módulo de x menos 1, a gente já calculou, então tá aqui. Essa daqui você resolveria por substituição, chamando o de x menos 1, tá aqui. E essa daqui também é o nosso ln, que a gente já conhece, certo? Então, perceba que à medida que a gente faz o caso 1, todo o processo demorado ficou lá. Aqui a gente vai repetindo. Se a gente aprendeu o que acontece lá, aqui são questões de adaptação. Então, vamos para mais um exemplo. Esse daí eu vou passar aqui e vou deixar que vocês façam, certo? Então, a dica é exatamente, ó, se eu tenho expoente 3, a gente vai ter 3 constantes. Eu estou chamando de A, B e C. Então, perceba como eu estruturei aqui, ó. Ficou x menos 2 elevado a 1, x menos 2 elevado a 2, x menos 2 elevado a 3. O processo é o mesmo. Quando você dividir, ó, esse cara por x menos 2 ao cubo, vai estar sobrando x menos 2 ao quadrado. Aqui vai estar sobrando apenas o b, x menos 2. E aqui vai ficar apenas o c. Então, o processo é o mesmo. Depois peguem esses slides, para aí um pouquinho a questão, tenta resolver, certo? E aí a questão, a resposta dela também está aí nesse material. Então, vamos agora para o caso 3. Na aula de hoje, a gente vai fazer 3 casos. Qual é esse caso agora? Eu tenho Q de x. O nosso Q de x aqui, ó. Lá o carinho que está no denominador, lembra? Ele é linear e quadrático irredutíveis. Lá, aquela decomposição pode acontecer de aparecer isso. Pode aparecer termos lineares, como também pode aparecer termos quadráticos irredutíveis. O que é que significa isso, irredutível? Que não consegue mais dividir por nenhum outro, que você não vai encontrar, não é possível encontrar uma raiz. Ou ainda, se você quiser pensar lá em equação de segundo grau, quando você calcular o delta daria negativo, certo? Então, e além disso, ó, esses fatores que vão
está aparecendo, eles não vão se repetir. Que é o caso desse nosso exemplo aqui. Ó. Se você fatorar x ao cubo menos 8, isso, de novo, é uma fatoração bastante conhecida nossa, lá do cálculo 1, certo? Fatorando, você vai chegar a isso daqui, ó. Se calcular o delta aqui, nesse termo, quem é? Lembra? Delta é b quadrado menos 4ac, né? Se você calculasse, você ia encontrar que o delta seria um número negativo. Então, esse carinha aqui, de fato, ele é um termo irredutível. O que é que a gente quer? Que apareça, pode aparecer termos lineares, mas também vai aparecer termos quadráticos, porém que eles não se repitam. Tá aqui, ó, dentro do parênteses, tá um negocinho quadrático, porém ele não tem nenhum expoente aqui. Correto? Consegue entender qual é o nosso caso 3? Nesses casos, gente, quando isso acontecer, vai alterar um pouquinho do que a gente estava fazendo lá, do caso 1 e do caso 2. Então, nesse casinho aqui, vai estar aparecendo para a gente a cada fator que você tiver quadrático, nesse carinha aqui, ó. Cada fator quadrático que aparecer, você vai usar isso daqui. Como assim, Tuane? O que é que a gente vai fazer? Onde é que está aparecendo? Ó, percebe? Para cada quadrático, você vai ter que supor a existência de duas constantes. Uma multiplicando x mais b. Isso é um termozinho só, certo? Onde lá no nosso caso tinha a sobre alguma coisa, agora vai ficar ax mais b. Então, vamos pegar um exemplo que é mais fácil de entender isso. Conseguem perceber que a gente está no caso 3 aí? Ó, percebe que esse termo aqui, que está dentro, é quadrático e você não consegue mais reduzir ele. Não tem nenhum elemento que vai ser a raiz aqui. Qualquer elemento de x para x que você colocar, sempre vai ser positivo isso. Nunca isso vai ser zero. E aqui, ó, eu tenho x menos 1. Então, tenho algo que é quadrático vezes um termo que é linear. O termo que é linear, a gente já sabe trabalhar. No termo que é quadrático, a gente acabou de ver. Eu vou ter que associar esse termozinho a um cara no numerador como ax mais b. É isso que a gente vai ter. Esse carinha aqui a gente vai associar a isso. Então, vamos reescrever aqui de forma mais organizada. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Olhem aí, observem bem direitinho o que está acontecendo. Para o termo x menos 1, a gente já sabia trabalhar, apareceu apenas essa constante c. Onde era x ao quadrado, que era o nosso termo irredutível de grau 2, apareceu uma ax mais b. Conseguem compreender o que está acontecendo aí, gente? Alguma dúvida? Perceba que é apenas a técnica. A gente mudou um pouquinho. E a maneira de resolver? O mesmo. Não muda nada, nada, nada. Como é que a gente vai fazer? Vai tirar o MMC, vai organizar os termos de cima, para depois que encontrar o A, B e o C, fazendo manipulações algébricas, a gente conseguir calcular a integral. Então, os passos permanecem os mesmos. Então, vamos lá. Quando eu resolvi, a gente chegou nisso. Por quê? Os termos aqui, tudo isso dividido por x ao quadrado mais 1. Vai estar sobrando apenas x menos 1, que multiplica o numerador, tá aqui. Mais tudo isso dividido por x menos 1, chega em x ao quadrado mais 1, que multiplica c, tá aqui. Então, agora, o que a gente vai fazer com isso? Será que eu posso, sempre tenta pelo jeito mais simples, será que eu posso colocar algum valor para x que vai me dar já alguma constante? Primeira pergunta que a gente faz, vai pelo buscar o mais simples. Se você colocar, aliás, x igual a 1 aqui, daria certo?
coloca x igual a 1, isso daqui iria para zero, né? Isso aqui iria para zero. E você encontraria quem seria o valor de C. Porque apareceria, ó, 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, aliás, 1 mesmo, né? 1 ao quadrado mais 1, 2, 2C, igual aqui do outro lado, igual a 6. Então, você encontraria já quem era o valor de C. Porém, como é que eu iria substituir para descobrir o valor de A e de B? Desse jeito simples que a gente estava mostrando, não tem mais como, né? Não tem mais uma constante onde a gente substitua e dê certo. Mas eu posso pegar qualquer valor para x, contanto que a função esteja definida. Então, vamos fazer isso daqui agora. Descobrir quem era C. Outra maneira de fazer isso, ou você sai substituindo valores e resolveria um sistema linear nas variáveis A e B. Por exemplo, gente, ó, eu poderia chamar x igual a zero. Aí ficaria algo na dependência de A, B e C. Mas C você já conhece. E depois chamaria, sei lá, x igual a 2. Eu encontraria duas equações e aí você resolveria um sistema linear e encontrava os valores para A e para B. Porém, também existe um jeito ainda mais fácil da gente organizar aqui. Conseguem perceber que aqui não tem termo quadrático? Então, é como se tivesse, ó, 0x ao quadrado mais 2x. Então, a gente vai comparar esses polinômios. Eu iria desenvolver esses termos aqui. Quando eu desenvolver, ó, aqui para cá, vai estar aparecendo um ax ao quadrado. E aqui também vai estar aparecendo um cx quadrado. Então, ó, organizei isso daqui, soltei os termos, colocando o x ao quadrado em evidência, botei isso. Comparando com esse outro lado do polinômio, então a gente vai ter isso daqui. Então, agora eu coloco A em função de C. Mas C a gente já tem. C a gente acabou de descobrir que era 3. Então, se A é menos C, o A vai ser menos 3. E para descobrir o B, Tuane, o que é que a gente faz? Mesma coisa, você poderia comparar aqui, ó. Olha para esse termo. Menos B, os termos independentes. E C. Olha para ele. Quem é o termo independente aqui, ó? 4. Então, você poderia ter que menos B mais C era 4. Como você também já conhece C, você encontraria quem é o B. Gente, isso é uma maneira. A outra maneira seria substituindo valores, resolvendo o sistema linear que chegaria no mesmo lugar. Como é que eu sempre digo para vocês? A gente sempre busca uma maneira mais simples de fazer. Se a gente não conseguir pela maneira mais simples, a gente vai para o caminho um pouquinho mais trabalhoso. Mas a gente não quer complicar a nossa vida, não é? Então, agora que eu descobri quem é A, B e C, são essas constantes, eu volto para cá, ó, e descubro aí quem é que eu vou precisar integrar. Então, a minha integral, a integral disso, integral disso. De novo, como é que eu resolvo essa integral aqui, ó? Como é que eu resolvo essa integral aqui? Olha o que é que eu fiz nessa primeira integral. Lá das propriedades de integral, a gente pode separar, concorda? Se a gente pode separar, o que é que a gente vai fazer? Vai ficar a integral de menos 3x sobre x ao quadrado mais 1, só que menos 3 é constante, está aqui. Então, preciso resolver isso. E integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1. Essa integral, por sua vez, é aquela integral que eu já disse para vocês que a gente não pode esquecer, certo? Que é o quê? A arco tangente de x. Essa integral aqui, ó, como é que resolveria agora? Substituição. Chamando u de x ao quadrado mais 1, vai aparecer um 2 aqui, né? Então, você vai passar dividindo, resolve também.
E essa daqui já era uma integral fácil. A gente já trabalhou umas 3 vezes só nessa aula. Então, resolve desse formato aí. Então, só finalizando o exemplo, a gente vai encontrar, ó, essa nossa solução. Percebe, gente, que o primeiro exemplo, lá do caso 1, que era, digamos, o mais simples, foi o que a gente mais demorou. Por quê? Porque a gente fica mexendo no método, tentando mostrar como é, mas depois se torna simples. Lógico, é trabalhoso? É trabalhoso. Essa técnica de decomposição em frações parciais, apesar de ser fácil, ela demora mais. Quando você está no caderno lá fazendo as suas contas, vai dar uma folha de conta. Isso é fato. Mas que é difícil? Não, não é difícil. É só questão de adaptação. E aí tem agora um faça você mesmo, como diz nosso professor Carlos, mas eu chamo de para pensar. Eu quero que vocês façam isso. O que é que está acontecendo agora? O termo quadrático está aqui, como a gente já estava vendo, quadrático irredutível. E o nosso termo, que é linear, ele agora está se repetindo. Então, o que é que vai acontecer? O que vocês acham que vai sobrar aí para a gente? Deixa eu só organizar aqui para vocês, dar uma dica. A gente vai ter um termo, só organizando a fila para vocês aí, a cola. Então, vai ficar x menos 1 mais, estou mexendo nos termos lineares, certo? B sobre x menos 1 ao quadrado mais. Aí agora, ó, eu vou mexer nesse termo quadrático. Para esse termo quadrático, a gente precisa de duas outras constantes. Então, eu vou pegar um cx mais d sobre x ao quadrado mais 1. Então, para que vocês resolvam isso, descobrir A, B e C, é necessário que vocês calculem utilizando isso daí, certo? E aí, vou colocar a resposta aqui para vocês, a gente vai encontrar quem são as nossas constantes A, B, C e D, e aí, de novo, consegue resolver essa integral, que sai de forma bem simples. Então, quero que vocês pensem nisso, resolvam essa questão, perceba que a gente começa a misturar os casos numa mesma questão. E aí, como exercício, vai ficar essa questãozinha aí. Perceba que agora, de novo, ó, eu tenho x menos 2, um termo que é linear, e um termo aqui que é irredutível. Ou seja, se você calculasse o delta dele, daria menor que zero. Então, a gente vai precisar de duas constantes para esse termo, para fazer a associação, certo? Esse é para pensar também, certo? Perceba que nesse caso, está aparecendo um x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Está aparecendo um termo, gente, que ele, além de ser quadrático e irredutível, ele também está ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Vou dar, de novo, um spoiler aqui para a gente. Ó. Vai ficar um A para o x, certo? Mas, agora eu estaria trabalhando com esse caso, né? Lá no linear, quando a gente tinha algo linear ao quadrado, ficava um termo para cada um, né? Aqui é a mesma coisa, só que para cada termo vai aparecer duas constantes. Então, vai aparecer ó, um b x mais c sobre o nosso x ao quadrado mais 1. Preciso agora aparecer a potencial. Então, eu vou precisar de dx mais c, aliás, mais c não, né? Mais e sobre
x mais 1, aqui agora, ao quadrado. X ao quadrado mais 1. Percebe quantas constantes a gente tem no mesmo problema? A gente está aí agora com 5 constantes. Como é que a gente faz isso? Mesma coisa. Tenta substituir, vai resolver, né? Vai tentar substituir. Se encontrar essa substituição fácil, já começa a determinar algumas constantes, facilita. Depois, encontrei o que dava para encontrar, faz o quê? Fez toda a soma da fração aqui, começa a comparar os termos que surgiram aqui em cima com os termos que estão aqui no numerador. E aí você, de novo, possivelmente vai estar caindo em um sistema linear onde você precisa resolver. Esse é o caso 4. Por que eu não estou falando do caso 4 da forma mais geral dele? Porque alguns desses casos caem em uma técnica de integração, que é da aula que vem, que é substituição trigonométrica. Então, a gente está evitando esse caso aqui, mas poderia ser resolvida nesse formato que eu estou colocando para vocês, certo? E aí, a gente finaliza a nossa aula de hoje.